Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para você se identificar e ver que você não está sozinha no rolê, tá bom? Lembrando que nós estamos, sempre todas as quintas-feiras às 20 horas no YouTube, através do vídeo, lógico, do áudio, E só o áudio no Spotify, tá bom? E então não esqueçam de se inscrever no canal no YouTube e de seguir a gente no Spotify, tá bom? E avaliar o podcast por lá, que é bem importante a gente subir lá naquela plataforma para a plataforma entregar mais e mais como sugestão de podcast para outras pessoas também, tá bom? Bom, gente, tô aqui hoje para a gente conversar sobre o que é a vida, né? A vida é o quê? A vida é uma maravilha. Mas, como diz a minha mãe, a vida é um sopro, gente. Na última semana, a gente, pelo menos a maioria das pessoas, foram arrebatadas por essa notícia de que um cantor gospel sofreu um mal súbito durante uma apresentação e morreu instantaneamente, Até quando deram a notícia, muita gente falou, provavelmente foi infarto fulminante, E acontece e tudo mais. Só que foi ontem ou hoje? Foi hoje, eu acho que eu vi a notícia do IML. Não foi infarto fulminante, nenhum órgão dele teve uma falência repentina, nenhum órgão dele parou de funcionar. Simplesmente ele morreu, ele apagou, vamos dizer assim, Não houve nada, nenhum dano no cérebro, nenhum dano no coração, coisas que são classificados como fulminantes, que é o coração, o cérebro e o pulmão. Não houve absolutamente nada, falaram que o coração dele estava muito sadio, que o cérebro dele estava ótimo, não foi um AVC, não foi nada, e o pulmão dele também estava ótimo, E aí, como que a gente explica isso? Tem explicação? Vocês acham que precisa? É uma coisa muito do ser humano, Precisa ter uma explicação para ele parar de respirar, Porque aí a gente fica muito nessa coisa da carne, A gente precisa ter uma explicação para o nosso corpo parar de funcionar. Mas às vezes não, gente. Até porque tudo que a gente sabe na ciência são coisas que ainda assim é muito pouco do que se espera do corpo humano. O corpo humano é uma máquina, gente, muito fantástica. Então, a ciência, querendo ou não, é um pouco limitada em relação a saber absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo. Existem coisas que os médicos vão ver e não vão saber responder de bate-pronto. E não vão entender. Será que existe uma morte, Será que fizeram um levantamento de mortes que simplesmente a pessoa apagou como uma vela? Que é a frase da minha mãe, a vida é um sopro. De repente, a vida soprou ele e ele apagou. Então, assim, não tem como saber, não tem como a gente ir atrás dessa explicação, porque não há explicação, como ele era cantor gospel, então todo mundo, da igreja dele acredita que realmente Deus queria ele ao lado dele, Jesus queria ele lá em cima, então e tal, até falaram que é um arrebatamento, eu não conheço, eu não sou religiosa, então, enfim, algumas pessoas estão procurando explicação dentro da religião também, E tá tudo bem também, gente? É uma forma também da gente se acalentar para tentar entender. Mas é do mesmo jeito alguém tentar entender por que alguém tira a própria vida. Por que aquela pessoa? Poxa vida, ontem ela tava com a gente, ela cantou, ela brincou e no dia seguinte ela tirou a própria vida. É uma forma também da gente querer entender e não tem como entender. Por mais que também a ciência tente explicar que a pessoa estava em depressão e que muitas vezes os sintomas de depressão não são sintomas que a gente acredita que seja, que é um sintoma. As pessoas acham que pessoas depressivas são extremamente tristes, são extremamente dentro. Lógico, existem essas pessoas também que chegam vias de fato, mas também existem as pessoas depressivas que olha ao redor, quer viver aquele mundo, se envolve com o mundo, mas ao mesmo tempo aquele mundo não traz brilho para dentro dela. E chega um momento que ela vira e fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Eu vou me embora agora, vou me embora agora, vou me embora desse para outro planeta. Nossa, bem, pessoa sabe cantar, Mas enfim. Gente, eu tô cantando essa música porque
o Xande de Pilares falou que essa música é uma mensagem de uma pessoa que queria tirar a própria vida, né? Então é sobre isso. Então, assim, não tem coisas que não tem explicação. E aí, o episódio de hoje, eu quero falar sobre isso, o quão é importante a gente tá vivendo bem a nossa vida, tá aproveitando cada segundo da nossa vida, pra gente, porque você não sabe se daqui 10 minutos você não vai estar mais aqui. Eu não sei se daqui 10 minutos eu vou estar aqui, né? E é bom a gente entender isso, por mais que a gente fica muito triste, falar, poxa vida, eu gosto tanto daqui, mas também existe uma explicação que ninguém tem. O que é depois daqui? Ninguém sabe, né? Ninguém faz uma menor ideia. Será que a gente vive uma outra vida? Será que a gente vai para uma outra dimensão? Será que a gente vai viver um paradoxo? Será que realmente... Daí cada religião explica mais ou menos, né? O que é. Então eu acho que realmente a gente tem que viver o agora. Por isso que eu aproveito muitas oportunidades. Eu vou sim, quando eu posso financeiramente falando. Eu vou sim aos shows que eu posso. Vou sim aos festivais que eu posso. Vou sim nos churrascos que eu posso. Vou sim comer uma comida que eu quero. Não vou ficar me privando. Mas se isso te faz feliz, se privar de alguns alimentos, fazer uma dieta rígida e você tá feliz com isso, então viva isso também. Viva intensamente isso também. Eu costumo perdoar as pessoas porque eu não viveria muito bem com a sensação de ter brigado com alguém e no minuto seguinte essa pessoa não estaria mais aqui, ou eu não sei o que aconteceria comigo indo embora com um rancor dentro de mim. A gente não sabe, certo? Então, eu gosto de viver a minha vida intensamente. E de uma forma assim que eu viva, que cada minuto conta. Então eu falo eu te amo para as pessoas que eu amo a minha filha, eu falo, mas eu também quero que a minha filha viva, sabe? Então eu dou as oportunidades que ela precisa ter, eu não sou aquela pessoa egoísta, né? Que não, ela tem que ficar comigo, não, ela tem que ficar aqui, não. Por exemplo, essa semana não era a semana para ela ficar com o pai dela, mas o pai dela pediu para ficar com ela. Também essa semana, ele vai ficar também na próxima. E tá tudo bem. E é isso. E é porque ela tem que viver a vida com o pai dela. Ela tem que ir, né? A casa do pai dela tem piscina, então aqui não tem. Então eu acho que é legal ela ter essa intimidade com a água que eu não tive desde criança. Então hoje eu sofro os problemas disso, que eu não sei nadar, não sou familiarizada com água, não gosto de entrar na piscina, não gosto de entrar no mar, não gosto. Eu vou pra praia realmente pra curtir o sol, tomar minha cervejinha, minha caipirinha e só, e me refrescar assim. Eu entro um pouquinho no mar, me refresco e já saio. Já ela não, ela gosta da água, ela gosta de ficar boiando, ela gosta de ficar nadando, ela gosta... Então, é essa relação que ela tem, relação por ter piscina e tudo mais. Então, às vezes você tá aí, não quer que a sua filha vá pra casa do pai, porque você fica com ciúmes, porque tem muita mulher que separada do pai, que tem ciúmes da vida, assim, que a criança leva com o pai, às vezes o pai já tá com uma família também, outra família, e você ainda não tá, e rola aquele ciúmes de tipo achar, o que a madrasta tá fazendo, o que a madrasta tá falando, quando é uma madrasta que realmente gosta da criança, né? Quando é uma madrasta que faz bem pra ela. E aí, mesmo assim, lá no fundinho, você fica com um pouquinho de ciúmes e tal. Gata, deixa ela aí, você não sabe se amanhã você não vai estar mais aqui. Alguém precisa estar amando ela aqui também, pra cuidar dela aqui. Então, é assim que eu vivo a minha vida. Eu educo a Eloá de uma forma para ela entender que pode ser que amanhã ou depois eu não esteja mais aqui. Então, eu vivo a vida assim, e não por acaso, né? Foi muito depois da morte do meu pai, que também foi uma morte muito repentina. Para quem não sabe, né, eu já contei essa história, mas eu vou contar aqui no podcast, que eu acho gostosinho para vocês ouvirem aí da casa de vocês. O meu pai, ele faleceu em 2015, também de infarto fulminante. E foi numa segunda-feira, lembro como se fosse hoje. Meu pai era jovem, meu pai tinha... eu não tenho certeza, meu pai nasceu em 50. Então façam as contas aí quantos anos ele tinha em 2015. Sou ruim de matemática, gente, eu sou de humanas. E sou ruim em humanas também. Não dá pra ser boa em tudo. Enfim, o meu pai também morreu assim, meu pai morreu repentinamente, e foi em 2015, ele morreu no olho do furacão do meu divórcio. Olha que coisa louca, tudo que conecta na minha vida conecta muito em relação ao meu divórcio, é muito doido isso, mas tudo bem. Mas foi no olho do furacão do meu divórcio. Por quê? Então, uma semana antes do meu pai morrer,
ou 2, eu não lembro exatamente. Meu pai me chamou lá na casa dele, né, na casa dele, da minha mãe e tal, e ele me chamou pra falar que o carro que ele tem, né, que ele tinha na época, que era um Celta, ele ia passar pro meu nome, porque como eu tinha me separado e o pai da Eloá tinha ficado com o carro, por opção minha mesmo, porque eu era uma dura, eu não tinha dinheiro pra nada, não tinha como eu ficar com uma casa e não tinha como eu ficar com um carro, com parcelas e tudo mais, né? Mas o meu pai falou, não, filha, eu ia dar o meu carro de entrada pra comprar um carro novo, mas como ele tá quitado, eu e sua mãe, a gente conversou e achou melhor deixar o carro com você, pra você andar com a sua filha, porque a Eloá tinha 6 meses, né? Ela tinha 5, 6 meses. E só quem é mãe com um nenenzinho sabe o quão é importante ter um carrinho ali à disposição, porque a criança vai muito no médico, do nada, de madrugada. Nossa, aquilo foi assim, um abraço de amor do meu pai. Ai, que troca! Que eu pensei comigo, eu não vou chorar. Mas toda vez que eu lembro disso, não tem como não chorar, porque infelizmente eu não tive tempo de agradecer o quanto isso foi generoso pra minha vida. Mas peraí, vou me recompor e eu já volto. Pronto, voltei. Mas enfim, então aquilo pra mim foi num momento assim maravilhoso, foi um abraço. Como sempre, como eu disse pra vocês, eu tenho o privilégio de ter uma família incrível, uma família que se preocupa com cada membro da família, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, e aí aconteceu isso, né? Então, uma semana antes ou 2, eu não lembro, foi muito curto o espaço do tempo. Eu acho que foi umas 2 semanas, porque foi assim, ele me deu o carro, né, pra eu ficar. Eu acho que eu fiquei um tempinho com o carro ainda antes dele morrer, gente. Ou eu não. Ai, gente, eu não lembro. Assim, esse pedacinho. Depois eu até confirmo com a minha mãe, mas foi muito rápido. Eu acho que foi uma semana antes, porque eu lembro. A minha prima, ela tava em São Paulo. A minha prima mora em Santa Catarina. Mas ela tava em São Paulo. Tanto que. Ah, não, é verdade, gente. Mentira. Meu pai me deu o carro no sábado mesmo. Meu pai me deu o carro no sábado. Não, ele me deu na semana, mas eu peguei o carro no sábado. Por quê? Porque ele estava terminando de arrumar o carro, ele trocou os pneus, então ele arrumou o carro pra mim, assim. Ele fez uma manutenção preventiva, né? Trocou o óleo, aquilo tudo, né? Gostosinho quando alguém faz por você. Eu odeio cuidar de carro, eu não gosto. Eu gosto de ter carro, mas quando ele começa a dar problema, eu já quero passar pro próximo. Eu já não quero mais o carro. Mas enfim, é isso mesmo. E aí no sábado foi o dia dele buscar o carro zero dele, que ele tinha comprado um carro zero, também tava super feliz, ia ser o segundo carro zero dele, porque o Celta, por mais simplesinho que ele era, meu pai tinha tirado zero, porque ele também queria, era o sonho da vida dele ter um carro zero, e o Celta pratinha era o carro dele zero. E graças a Deus as coisas sempre foram melhorando. Meu pai, ele era gráfico, né? Ele era impressor de offset, nessas gráficas enormes, assim, que faz mais de não sei quantas mil cópias em segundos, assim, nessas impressoras de offset gigante. E meu pai, ele era um cara que era um dos últimos impressores de offset da geração, porque daí foi, né, mudando tudo, a tecnologia foi mudando, mas meu pai, ele cuidava de uma máquina que é muito boa e era raro de achar operadores. Então meu pai sempre estava empregado, sempre, sempre, saía de uma e ia para outra, mas ele ficou muitos anos trabalhando em uma empresa só, mais de 30 anos. E aí ele se aposentou e saiu de lá e tudo mais, então ficou só com a aposentadoria, só que uns 2, 3 anos dele morrer, uns 2, 3 anos antes, ele tava trabalhando numa gráfica ali na Zona Leste mesmo, bem pertinho de casa, assim, de carro, dava nem 5 minutos, assim, sabe? Então ele tava super feliz, porque antes ele trabalhava bem longe, né? Sempre eram fábricas, sabe, bem longe, assim. Então ele tava super feliz que ele tava trabalhando do lado de casa, assim, 10, 15 minutinhos ele já tava lá. Mas enfim. E aí a gente. Daí no sábado, né? Ele arrumou todo o carrinho e tal, e aí a vida melhorou. Ele comprou o segundo carro zero dele, então ele falou: Ó, vamos esperar, né? O outro carro sair. Assim que ele sair, a gente entrega. Daí minha mãe falou: Ó, sábado a gente vai buscar o carro novo. Aí seu pai queria fazer esse ritual de passagem aí, né? Aí eu falei: uhul! Aí eu fui com. Ai, não lembro como que eu fui. Ah, não, a gente foi. Fomos todos, né? Foi eu, ele, minha mãe e minha prima. E mais alguém também. No Celta, a gente foi pro shopping buscar o carro novo. Aí fomos lá na loja. A loja adora, gente. Nada se compara à sensação de comprar um carro zero. Lógico, é uma delícia comprar carro por si só. Porque sabe, é uma satisfação comprar um carro, né? Eu ainda não tive essa satisfação. Porque eu ganhei o carro do meu pai e eu nunca comprei um carro. Então, não sei essa satisfação. Mas é gostoso ganhar um carro também. Mas assim,
A loja deixa o carro com laço, é aquela putaria toda, assim, sabe? Coisa linda. Então eles fizeram tudo isso e tudo mais. E então tava lá o carro com um lação em cima e tal. Aí eles fazem, aí entrega a chave, todo mundo da loja aplaude, aquela coisa toda. É bem legal, né? Tirar um carro zero. Quando a loja faz isso, tem loja que não faz. Beleza, então ele me deu o carro, e aí no mesmo momento ele pegou e me deu a chave do Celta, né? É bonitinho. Aí eu peguei a chave do Celta, abracei ele, falei, obrigada, Ana. Aí ele falou, ó, eu deixei, você lembra onde tá estacionado? Eu vou embora com, eu e sua mãe vamos no carro novo e você já vai com seu carro, já leva pra casa, já. Eu falei, então tá bom. Aí ele me deu o documento do carro, ainda tava no nome dele, né, claro. Isso no sábado. E aí eu lembro que eu peguei o carro a primeira vez, eu tava muito acostumada, que o carro que eu tinha com o pai da Eloá eram sempre carros com direção hidráulica ou direção elétrica, assim, ele gostava desse tipo de carro. E o Celta, gente, eu falei, ele era cruzinho de tudo, então ele não tinha direção. Então eu apanhei um pouco pra dirigir o carro. Parecia que eu tinha tirado a carta naquele dia, assim, foi muito doido. E aí a gente foi, voltou pra casa, primeiro passamos de novo, né, na casa da minha mãe. Então minha prima foi comigo no Celta. E aí a gente foi de comboio, né? Eu seguindo ele pra casa da minha mãe, aí paramos o carro lá, e todo mundo olha o carro e tudo mais. E o carro dele saiu sem placa, porque ainda não tinha emplacado. Então, é aquela coisa de carro novo mesmo, carro zero, todo cheio de plástico dentro, aquela sensação gostosa. E eu com o meu carro, super feliz, com o meu Celtinha, tava lavadinho. Meu pai era muito caprichoso, coitado. Depois ele deve ter se revirado lá em cima, porque o carro vai virando um lixão da mãe do Cinda. Vocês sabem, né, gente? Eu não sou bagunceira só em casa. Meu carro também era uma zona. E aí, ele me deu. E aí passamos o sábado, almoçamos na minha mãe. Ai, foi uma delícia, foi um dia muito gostoso. Aí domingo também, não lembro o que eu fiz. Eu acho que eu fiquei em casa com a Lolô e tudo mais, né? Eu ainda nem tinha passado a cadeirinha. Na verdade, eu não tinha comprado ainda uma cadeirinha, né, pra Eloá. A cadeirinha que era dela ficava no carro do pai dela, pra quando ele buscasse, mas eu ia comprar uma pra mim. Daí eu lembro que eu acho que foi isso que eu fiz no domingo. Eu fui atrás de cadeirinha e tudo mais. Bom, daí, naquela semana ali de 2015, né, naquelas 2 semanas antes, eu tinha me mudado pro meu apartamento, né, depois do pós-divórcio. Meu pai que tinha organizado toda a mudança, e aí eu me mudei pra esse apartamento, então o apartamento tava todo meio cru, né, as coisas ainda estavam meio em caixas, algumas coisas ainda não estavam instaladas e tudo mais. E uns 4 dias antes, tinha chegado a minha máquina de lavar roupa, que foi a primeira máquina que eu ganhei, que é a máquina que eu tenho até hoje, que é a máquina a tambor, né? A tambor frontal, né? Que é uma lave-seca. Então eu nunca tinha usado lave-seca. Então tava aquela novidade toda, ninguém tinha tido lave-seca, minha mãe não tinha lave-seca, minhas irmãs não tinham lave-seca, eu fui a primeira, minha mãe me deu de presente pra você ver, minha família é incrível, gente. Não tem como. E aí, beleza, chegou, então tava lá toda empacotada e tudo mais. Aí, quando foi isso, no domingo, eu fui lavar roupa. Eu fui lavar roupa. E aí, menina, botei a roupa pra bater na máquina, liguei, tava toda feliz, porque eu estava vindo da outra casa, do divórcio, só que tava tendo racionamento de água, então eu tava sem água dias e dias lá na casa. Eu tinha que levar baldes e baldes pra encher a máquina, pra lavar roupa. Ai, era um caos. Então, assim, eu tava muito feliz, assim, de estar lavando roupa. Pensa, a Lolo tinha 5, 6 meses, então, ela sujava muita roupa, mas que eu levava pra minha mãe pra lavar, depois eu voltava. Eu não via a hora de poder lavar a roupa ali na minha casa, né? E aí eu comecei a lavar roupa, lavei roupa no domingo, daí, menina, botei a roupa lá, a máquina começou a pular que nem o boi bandido, que eu falei, meu Deus, gente, aconteceu alguma coisa, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, não sei o que tá acontecendo, a máquina tá pulando igual um boi bandido. Não sei, na hora de centrifugar a máquina, pá, 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 pá. E eu morava no apartamento, né, até a vizinha veio, querer saber o que aconteceu, tá? Eu falei, não, minha máquina, não sei o que aconteceu, tá? Aí a vizinha viu a máquina, viu que era nova, ela falou, você tirou os parafusos da máquina? Porque ela vem com os parafusos prendendo o tambor, pro tambor não sambar na mudança. Aí eu, sério? Não sabia, liguei pro meu pai, falei, eu chamava ele de Beto, eu não chamava ele de pai. Mas ele fazia questão, tá, gente? Meu pai era aquele homem jovial, que andava só de chinelo, camiseta de time, aquela coisa meio leleco, sabe? Era o meu pai. Meu pai era pique leleco. E aí,
eu liguei pro meu pai, falei, Beto, você tirou os parafusos lá atrás, não sei o que dele? Que parafuso? Quando ele falou, meteu essa, eu falei, então não tirou, precisa tirar, porque a máquina tá parecendo um boi bandido aqui, tá pulando pra caramba e tal. Dele, não, tá bom, pode deixar. Amanhã, faz assim, amanhã você vai pro trabalho, na hora do almoço, leva pra mim a chave do seu apartamento, que daí eu saio umas 3, 4 horas, passo lá no seu apartamento e tiro o parafuso pra você lavar a roupa à noite. Eu falei, tá bom, porque o meu trabalho também era perto do trabalho do meu pai, né? Todo mundo trabalhava ali em Itaquera mesmo, né? Porque eu trabalhava no hospital, então era pertinho também da fábrica dele, né? Aí, beleza. Então, chegou segunda-feira, acordei normal, acordei lolozinha, pus ela no carro, já tava com a cadeira, né? Ainda não era a cadeira definitiva, que eu lembro muito bem que eu só reclamava da cadeira, ainda era meio que um bebê conforto ali. E aí eu levei ela pra creche, fui trabalhar, normal. Eu lembro que no trabalho eu entrei no YouTube pra ver tutorial, pra arrancar o parafuso. E um monte de gente relatando isso, que ninguém lembrava de tirar essa porcaria desse parafuso, e aí realmente a máquina fazia isso, podia danificar a máquina. Ainda bem que eu parei na hora, assim. Ainda bem que eu não saí de casa. Porque se eu tivesse saído de casa, ia quebrar a máquina. Então começou a pular, já ia lá e desligava. Desliguei. Aí liguei umas 2 vezes e mesmo assim pulava, desligava. E aí eu lembro que eu fiquei no YouTube, daí mandei mensagem pra ele. Falei, Beto, eu vou na hora do almoço. Aí deixar a chave, beleza? Ele, não, beleza. Ele falou, aproveita, passa no posto e calibra o pneu. E aí ele falou, a calibragem desse pneu desse carro é 26, né? Aí eu falei, não, beleza, depois eu faço isso, eu não vou fazer isso agora. Ai, pelo amor de Deus. Gente, eu odeio fazer manutenção de carro, mas enfim. Aí eu falei, não, depois eu vejo isso. Aí beleza, peguei o carro e fui lá na fabriqueta dele lá, ele mandou o endereço e fui lá. Cheguei na fábrica, eu lembro que a fábrica era assim, um galpãozão com aqueles portãozão azul. E aí eu lembro que eu passei da fábrica, porque não tinha onde estacionar, e estacionei assim aqui à direita. E a fábrica era à esquerda da rua, um pouquinho mais pra trás. Então, eu olhei o meu pai pelo retrovisor vindo até o meu carro. Aí ele veio, como sempre, calça jeans, camiseta do Corinthians. E essa era a vida do meu pai. Esse era o look do meu pai, sempre. Dificilmente ele usava camiseta normal. Às vezes ele usava, mas naquele dia ele tava com a camiseta do Corinthians. Ele, não sei o quê. E aí, tá gostando do carrinho? Cuida dele direito, hein? Não sei o quê, sabe? Aquelas coisinhas assim, brincadeira e tal. E eu falei pra ele, não, é assim, aqui, tirei umas dúvidas, que eu tava meio em dúvida, não sei o quê. Ele falou, o manual tá ali no porta-luva, manual bonitinho, com capinha e tudo, fez uma capinha pro manual. Esse era o nível do meu pai. Meu pai tinha uma organização, assim, muito grande mesmo. Ele era muito organizado. Eu não sei de quem eu puxei, mas enfim. E aí eu olhando pra ele na janela e tal, e ele falando, bibibi. Aí eu entreguei a chave da minha casa pra ele, falei, essa daqui é do portão, essa daqui é da porta de vidro do bloco, né, se estiver trancada. E esse daqui é da porta. Ele, não, beleza, tá, não sei o que, beleza. Aí eu deixei avisado, falei pra ele, deixei avisado já no porteiro que você vai e tal. Ele, não, beleza, tal. Beleza, gente, essas foram as últimas palavras que eu tive com o meu pai, né, eu entreguei a chave pra ele. E eu lembro que eu não saí de imediato. Eu realmente olhei pro espelho e fiquei vendo meu pai entrar na fábrica. Eu não saí de imediato, que doido. Eu não saí, fiquei olhando meu pai entrar na fábrica, né, olhando. Então, a última visão que eu tenho do meu pai é andando, meu pai realmente indo embora. Essa é a última visão que eu tenho do meu pai. E aí eu lembro que eu manobrei o carro, ainda passei de novo em frente à fábrica e buzinei, dei um pipi, sabe aquela buzinadinha e fui embora. Isso era, né, horário do almoço, 1 hora, não sei, não lembro. Daí eu lembro que eu fui, almocei, era muito pertinho, então deu tempo. Isso, quando eu tô falando pra vocês, foi, assim, coisa de 3, 4 minutos, assim, foi muito rápido. E aí fui pra cá, pro trabalho, continuei trabalhando, tudo bonitinho. A minha mãe me mandou mensagem, falando assim, Patrícia, o seu pai já tirou os parafusos, foi lá na sua casa, tirou os parafusos já tá tudo certinho, e a chave da sua casa tá comigo. Quando você for embora, passa aqui e pega. Aí eu falei pra ela, não, mãe, não precisa, que eu tenho outra chave. Eu deixei com ele uma cópia a mais, que a gente tem 3 cópias do apartamento, né? A Gabi tava com uma, eu tava com outra, e eu dei uma cópia extra pra ele. Porque realmente falei, se eu não conseguir pegar, pelo menos eu vou direto pra casa, né? Porque eu falei, não, tem que buscar ele lá na creche e tal, não sei o quê, então não vai rolar de eu passar aí hoje. Ela, não, então tudo bem, então no final de semana você pega. Eu falei, tá bom. E fui pra minha casa. Eu lembro que eu peguei ele lá e eu voltei pra casa numa angústia. Eu lembro que eu tava angustiada. E eu associei essa angústia de ansiedade de lavar roupa, sabe? Eu queria muito chegar logo em casa.
Muito, 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 muito. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, e a minha casa eu abria, né, o apartamento eu abria a porta, tinha um balcão, né, bem em frente assim a porta, que já era a cozinha, então tinha um balcãozinho, e aí ele deixou os 4 parafusos assim, bonitinho, e um bilhetinho, ó, já tirei, pode lavar roupa. Aí, beleza, então eu cheguei toda feliz, tá? Ai, vou lavar roupa. Tinha comprado pela primeira vez o Omo líquido, sabe aquela coisa toda de dona de casa? Porque eu tava sentindo assim, ai, gente, um novo começo da minha vida, sabe? Eu tava nesse beat, né? Aí eu foi passando o tempo, quando foi 8 horas da noite, o Nino, meu cunhado, me mandou me ligou e falou assim: que você tá fazendo? Você tá em casa? Ele me ligou no celular, né? Eu falei, tô em casa, tô lavando roupa. Por quê? Arruma a Eloá, ele falou pra mim, agasalha a Eloá, que eu tô passando aí, que eu vou te buscar. Aí eu, nossa, mas por quê? Dele, não, mano, arruma a Eloá, que eu tô passando aí. Quando eu chegar aí, eu te conto. Gente, juro por Deus, eu vou ser muito sincera aqui pra vocês. Quando eu desliguei, juro pra vocês, né? Como ele é amigo do meu ex, eu achei que o meu ex queria conversar comigo. Queria voltar. E aí, naquela época eu ainda gostava, né, gente? Então eu fiquei toda eufórica. Eu falei, caralho. Mas eu não arrumei a Eloá, porque ela tava dormindo já. Eu falei, não vou arrumar, não. Não é assim que a banda toca, sabe? Tipo. E aí eu fiquei, mano, caralho, e agora? Nossa, meu Deus, meu Deus. Minha casa já toda meio que encaminhada, imobiliada. Já tinha chegado todos os móveis, né? Tava tudo bonitinho. E eu, ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus. Ele vai querer voltar. E eu, assim, certeza que esse era o assunto. Quando ele falou, ele mandou mensagem no WhatsApp, falou, ó, cheguei, tô no portão. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver qual é que é essa história aí. Eu achando que ele tava com ele. Peguei e desci. Quando eu desci e abri o portão do prédio, ele saiu do carro desesperado, chorando muito e falando, né? Ele também chamava meu pai de Betinho. O Betinho morreu. O Betinho morreu, o Betinho morreu. E aí eu falei, o quê? Não, o quê? Não, na verdade ele veio chorando, eu achei que aconteceu alguma coisa com a Roberta, com as crianças, né? Que a minha irmã já tinha os 2 filhos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Aquela gritaria, eu e ele, assim, sabe? Porque só tava nós dois lá de fora. Minha rua era meio vazia, meio penumbra, assim. E aí ele, meu, Betinho morreu, Betinho morreu. E aí ele chorando. E eu, como assim? Não, eu tava falando, eu falei com a minha mãe quase agora. Porque eu também, realmente, antes, eu tinha ligado pra minha mãe pra falar que a máquina tava funcionando e não sei o que, liriri. Então eu tinha falado com a minha mãe, sei lá, fazia umas 2 horas. E ele falou, não, o Betinho morreu. Vamos lá pra casa da sua mãe, pega a Lolô, vamos lá, não sei o que. Aí eu subi desesperada, assim, não acreditando o que tava acontecendo. E aí eu liguei pra Roberta, pra minha irmã, e aí a minha irmã atendeu já chorando, gritando, falando, o pai morreu, ele morreu, ele morreu. E aí eu fui, arrumei a Eloá, peguei tudo, eu fui com o meu carro e ele foi na frente com o carro dele. Ele perguntou ainda pra mim, você consegue dirigir, tá tudo bem, você não quer ir comigo, tá? Eu falei, não, eu vou dirigindo, sabe? Tipo, meio assim, não acreditando. Eu falei, não é possível, não é possível. E aí, né, gente, toda aquela cena, né? Meu pai morreu em casa. O infarto fulminante dele foi depois da janta, né? Ele jantou, ele chegou, tomou banho, jantou e virou pra minha mãe, né? Minha mãe sempre levava uma sobremesinha pra ele quando ela subia. E aí ele virou pra minha mãe e falou: ai, leva aquela uvinha congelada. Minha mãe sempre tinha uvinha congelada no freezer. E ele falou pra ela: ai, leva a uvinha congelada quando você subir. E naquele dia, a minha mãe, era uma segunda-feira, gente. E naquele dia, no final de semana, por conta de buscar o carro, a minha mãe não conseguiu fazer um almoço muito elaborado. Então ela fez, sei lá, qualquer coisa. Só que ele tinha comprado já as coisas pra ela fazer rabanada. Rabanada. Rabada. Ele tinha comprado as coisas pra minha mãe fazer rabada. E minha mãe não sabe por quê. Minha mãe nunca faz esse tipo de comida durante a semana. Juro pra vocês. Mas a minha mãe falou, eu não sei por quê. Na segunda-feira eu cheguei e falei, quer saber? Eu vou fazer a rabada pra ele. E minha mãe fez a rabada com batata, tudo bonitinho, do jeito que ele gosta, tá? Então minha mãe falou que ele jantou tão bem. Ele jantou gostoso, jantou bem. E virou pra ela e falou assim, quando você subir, você leva o vinho congelada? Ela falou, tá bom. E aí minha mãe falou que ele subiu. Mas ela ia demorar ainda, porque ela tava terminando de jantar, tava terminando de arrumar as coisas, arrumar as louças, separar as comidas pra guardar na geladeira, aquela coisa toda, né, que a gente faz na janta, né? E aí, minha mãe falou que então ela demorou pra subir 1 hora, mais ou menos. Minha mãe falou mais ou menos, que ela acredita que ela demorou 1 hora. E aí ela subiu com o potinho de uva congelada e não lembro exatamente se foi uva congelada, enfim, foi alguma fruta. Minha mãe sempre subia com alguma fruta. E ela subiu com a frutinha que ele pediu.
E aí ela chegou do lado dele, ele tava dormindo. Minha mãe falou, ele estava realmente na posição de dormindo mesmo. E minha mãe mexeu nele e falou, ó, Beto, ela até achou estranho que ela entrou no quarto e ele estava dormindo. Porque geralmente ela entra no quarto e ele estava vendo TV. E ele estava dormindo. Daí ela mexeu, pôs a fruta lá, o potinho de fruta do lado e mexeu. Falou, ó, Beto, sua fruta. Minha mãe também chamava ele de Beto. Todo mundo chamava ele de Beto. Quem não era íntimo dele chamava ele de Tadeu. E aí minha mãe mexeu nele, falou, ó, Beto, sua fruta. E ele não respondeu, e ela mexeu de novo, Beto, sua fruta. Beto, 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 ficou mexendo nele, Beto, Beto. E ele não tinha o sono pesado, minha mãe falou. Não tinha. E aí a minha mãe notou a mão dele, notou que a mão dele já tava com aquela roxidão em volta das unhas, né? E aí minha mãe ficou desesperada. Ligou para uma amiga médica dela. Na verdade, eu acho que ela ligou primeiro para Roberta, né? Chamou a minha tia que tava, elas moravam juntas já. Chamou minha tia, foi lá também, foi mexer nele e ele, aí minha tia falou, ele realmente tá muito gelado, tal, e mexeram nele. E aí minha mãe falou, não acredito, gente, não acredito. Aí falou com a Roberta, aí a Roberta ligou pra minha prima, minha mãe trabalhava em hospital também, então minha mãe ligou pra uma amiga médica, essa amiga médica foi lá e constatou mesmo a morte do meu pai. E aí foi horrível, gente, foi tudo horrível, porque quando morre em casa é muito triste, né? É muito triste porque, assim, a família tem que ir lá no IML, levar o laudo de uma médica que foi lá fazer a perícia. E aí a médica fez o laudo, que a médica já foi com o bloquinho, né? Caso ele realmente estivesse morto. Ela fez o laudo, né? Constatou a morte dele. E aí a família tem que ir lá no IML, levar todos os documentos, levar tudo. Depois ir no serviço funerário, fazer todos os trâmites também, pra ir compra de caixão, essas coisas. Só que isso, eles falaram pra gente, meu pai morreu por volta de umas 9 horas da noite, mais ou menos. E aí, né, pra rolar tudo, sei lá, elas foram, sei lá, 10, 11 horas da noite lá no IML, não sei. Então, pra rolar tudo, eles falaram que iam buscar meu pai até no máximo. Eu falei, não, já a gente tá lá. Sei lá, máximo 2 horas da manhã. Foram buscar meu pai, era quase 6 horas da manhã. E aí o resto eu não quero contar muito não, porque foi muito tenso, foi muito difícil. Mas o que eu quero contar é que enquanto meu pai tava lá, com o corpo lá, a notícia foi se espalhando, né? Foi se espalhando. As pessoas foram notificando as pessoas e as pessoas foram indo lá pra realmente confirmar se o que aconteceu, como é que foi, o que foi, o que houve, bibibibi e tal. Então, gente, só sei que houve um momento, quando eu cheguei com ele lá, que eu fui lá ver meu pai, né, e aí eu e minhas irmãs, a gente chorou, a gente se abraçou, a gente chorou, e realmente ele tava dormindo, assim, não parecia nada. E, enfim, aí a gente ficou lá, foi ficando lá, aquela coisa toda, né, gente? E tia faz um café pro povo que tá lá, e começa a chegar um monte de gente. A Gabriela, minha irmã, ficou abaladíssima. A Gabriela ficou abaladíssima. Ela não conseguia falar, ela não conseguia respirar, ela só ficava gemendo, dor, de meu Deus, por quê? Meu Deus, sabe, assim, aquela coisa. E aí foram chegando muitas pessoas. Quando a gente olhou a rua, tava tomada de gente. Tomada de gente. Parece vieram até os vizinhos da rua, vieram ver o que tava acontecendo. Que ninguém conhecia ainda eles direito. Fazia nem 1 ano, 2 anos, sei lá, que eles estavam morando lá. Que era uma casa nova, né, que eles estavam morando. E aí, o que foi muito lindo ver isso, assim, ver os amigos dele vindo, os amigos do boteco, sabe? Aquela coisa toda. Ninguém arredou pé enquanto meu pai não saísse de lá. E muita gente, quando ele saiu, alguns amigos seguiram o carro do serviço funerário para realmente não ter problema, não ter entraves em nada. Enfim, e isso foi lindo ver o quanto ele foi amado. Mas o que eu quero dizer com toda essa história da morte repentina do meu pai, que é muito repentino. Uma coisa é uma pessoa tá doente. Ninguém quer perder ninguém, gente. Não tô diminuindo a dor de quem teve alguém internado, de quem teve alguém que ficou anos doente, meses doente ou semanas doente. Mas você falar 2 horas antes com uma pessoa e 2 horas depois você não ter mais essa pessoa é muito triste. É muito triste mesmo. E o que eu aprendi com a morte do meu pai? Eu aprendi que, cara, realmente a gente precisa viver muito a vida, viver intensamente, não ter rancor das pessoas, não ter ódio no coração, não ficar brigado. Não fica brigado com as pessoas que você ama. Tenta conversar, nem que você se resolva um pouquinho mais pra frente, mas não fique muito tempo, né, brigado. Eu agradeci demais por eu nunca ter brigado com meu pai, por nunca ter, sabe, aquela coisa, vou ficar sem falar. Eu não gosto disso, de pessoas que na primeira briga, a primeira coisa, não vou mais falar com você, eu não quero falar com você.
E eu nunca, não passa isso na minha cabeça, porque isso pode acontecer, né? Então, assim, eu e minhas irmãs, a gente já brigou. Eu e a Roberta não, eu e a Roberta a gente nunca brigou. Mas eu e a Gabi, a gente já brigou feio, a gente já saiu na mão. Mas, até foi depois disso, a gente brigou feio. Mas a gente nunca deixou de se falar. A gente foi tentar se entender o que aconteceu, por que isso aconteceu, e tacou na cara uma da outra o que aconteceu, e beleza. Não, e acabou ali, a gente resolveu, e a gente entendeu, e é isso, e eu te amo, você é minha irmã, e não sei o que, e pronto. E depois disso a gente nunca mais brigou, a gente nunca mais ficou sem se falar. Aliás, a gente nunca ficou sem se falar mesmo depois de brigar. Então, eu acho que é isso que eu quero trazer pra vocês nesse episódio, de que a vida é um sopro. Para de remoer coisas do passado. Para de não querer conviver. Ai, não quero, porque eu sou orgulhosa. Para com isso, gata. Para com isso. Não faça isso. Para de ser mesquinho. Não, isso é meu. Isso é seu. Ai, gata, é nosso. Tá aqui na casa, é nosso. Pode usar. Pode não sei o quê. Só toma cuidado. E também tá bom. Se quebrar, foda-se. Se quebrar, compra o outro. Entendeu? E é isso. Para de ter esse apego dessas coisas, assim, sabe? Eu não consigo mais viver assim depois da morte do meu pai, né? Então, é esse recado que eu quero trazer pra vocês nesse episódio, muito emocionante. Toda vez que eu lembro, porque foi uma época muito difícil da minha vida, assim, foi uma avalanche, foi o divórcio, na sequência a morte do meu pai, né? Então, porque eu me divorciei em dezembro de 2014, meu pai morreu em abril de 2015. Então foi muito perto. Então eu tava vivendo um looping infinito. E eu lembro que eu tava fazendo reeducação alimentar. Tava indo super bem, tinha perdido já uns 15 quilos, assim, da gravidez, né? E naquele dia, no dia da morte do meu pai, a Gabi tava muito mal mesmo. E eu falei, Gabi, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ai, não, mas vamos tirar ele, vamos buscar. Aí a Roberta falou, mano, vai demorar, fica em paz, vai demorar. Eu falei, Gabi, vamos sair. Daí ela tava com algumas amigas também. A gente catou o carro e fomos pro McDonald's. Era onde a gente queria encontrar nossa paz. E eu lembro que a gente comeu, assim, comeu com sentimento, assim. Foi ali que voltou um pouco o gatilho, meu gatilho de compulsão alimentar. Foi nesse dia que voltou a minha compulsão alimentar, porque não é fácil, não foi fácil. Não foi fácil ver meu pai saindo de casa no caixão, não foi fácil. E não é fácil até hoje, porque eu morro de saudade dele, todo mundo morre de saudade dele. Eu lamento muito da Eloá não ter convivido com ele. Ai, gente, eu não queria chorar, mas meu pai foi uma pessoa muito maravilhosa. Ele ensinou muita coisa pra gente. E eu sei que muita gente perdeu o ente querido, vai se emocionar muito nesse episódio. Principalmente se foi de uma forma repentina, como foi no meu caso. Ai, eu vou encerrar por aqui esse episódio. Mas só pra dizer, gente, ame as pessoas, diga que você ama. Não fica brigado com ninguém. Viva a sua vida intensamente. Vai sair, vai passear, vai beijar, vai transar, vai viver, gente. Vai viver. Se você ama, mas ele foi falso comigo, ele me traiu. Mas você ama? Você quer viver com ele? Então foda-se todo mundo. Vai viver com ele. Você quer viver com ela? Vai viver. Você se descobriu lésbica? Vai amar quem você ama. Que a gente, daqui 2 horas, daqui 10 minutos, pode ser que você não esteja aqui. E é isso a minha mensagem desse episódio. Não esqueça de apoiar a gente lá do Spotify, de seguir o podcast, de avaliar o episódio. Que mais? Ai, meu Deus, siga a gente aqui se inscreva aqui no canal, no YouTube. E é isso, eu sabia que eu ia chorar, porque eu amo muito meu pai, eu amo muito a minha família. Dói saber que ainda vou passar por isso, provavelmente. Espero que não tão cedo. Mas eu amo muito a minha vida. E eu amo muito estar aqui dividindo um pouco da minha vida com vocês também, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijo cheio de choro e até o próximo episódio. Tchau!